Boa noite, buenas noches, bem-vindos ao Instituto Cervantes, Belo Horizonte. Vou falar aqui no espanhol, mas vocês sabem que eu sou espanhol, então o meu sotaque é bem diferenciado, mas espero que para todos seja de mais proveito falar deste jeito, falar em português com todos vocês. É um prazer para mim ou para o Instituto Cervantes organizar, como apoio do Escritório de Educação do Governo Espanhol, esta mesa redonda em que falaremos sobre um tema que interessa a muitos jovens que querem definir sua trajetória acadêmica e carreira profissional. Fazer parte de um intercâmbio, uma universidade estrangeira, estudando fora das fronteiras brasileiras, é um grande desafio. É emocionante demais, que enriquece ou enfrenta a diferença no mercado de trabalho, mas também desenvolve pessoalmente muito. Vamos falar sobre este e outros temas durante esta hora e meia que temos pela frente. Nada melhor que ter aqui especialistas na área, como aqueles que fizeram uma estadia de estudos na Espanha e estão aqui hoje para nos contar suas experiências, que esperamos que sirvam de inspiração para todos vocês. Vou apresentar aqui primeiramente nossos convidados. Em primeiro lugar, tenho o prazer de apresentar José María Durán Gómez, Chema. Él es licenciado en Filología Hispánica y en Filología Portuguesa, letras, más en España. Profesor de secundaria de portugués en ensino medio. Él fue asesor do Escritorio de Educación do Goberno de España entre 2014 y 2016 en Belém do Pará y agora é asesor desde setembro de 2022 no Río. Muchas gracias por estar aquí, Chema. Nuestros convidados de hoy, realmente esos especialistas, aquellos que tuvieran esa experiencia tan maravillosa como estar en España durante un buen tiempo, son, en primer lugar, quería que presenta a Gaisa Secundino da Silva Augusto. Ela tem uma graduação a nível medio pelo Colegio Español Santa María Minas, por meio do qual recebeu a oportunidade de ir a Espanha para estudar na Universidade de Jaén, en Andalucía, por meio da beca Atracción Talento. Ficou uma temporada em Jaén, lá em Andalucía, entre 2020 e 2021, estudando Historia del Arte. Retornou ao Brasil ao final daquele ano letivo, mas sigue em contato com a língua espanhola. Também temos aqui o prazer de apresentar a Mateus Teixeira Barreto. Ele é o professor doutorando em Geografia, bachiller em Geografia. Ele é mestre em Geografia, doutorando pela UFMG e esteve na cidade de Granada, também na Andalucía, entre 2018 e 2020. 2019. 22? No, 19. Da 19. Bem, também tenho aqui o prazer de apresentar um bom amigo, Fabiano Amaral. Ele é graduado em Ciências da Comunicação pela UFMG, especializado no ensino de espanhol como língua estrangeira pela Universidade Antonio de Nebrija de Madrid. Estudou duas vezes na Espanha, primeiro em essa universidade, em Madrid, no ano 2000, e depois na Universidade Autónoma de Barcelona, no ano 2009. Trabalha hoje em dia como professor de espanhol há mais de 30 anos. Nos Estados Unidos também trabalhou como professor de espanhol em uma escola de secundária, na high school em Atlanta. Atualmente é o professor de espanhol na escola Santo Agostinho. Ele terá que ir embora antes da finalização da atividade por motivos pessoais, mas vai compartilhar conosco suas experiências que acho que vão ser de muito interesse para todos vocês.
Também está aqui outro bom amigo meu, aqui o Antônio Cândido, Antônio Cansado. Ele é administrador de empresas, ele fez MBA em gestão e transformação digital, morou 15 anos na Espanha, não 1, 2, 15. Dos quais 2 anos foram em Barcelona e 13 em Madrid. Ele é uma pessoa com sorte, né? Porque o único lugar onde ainda não estive é as Islas Canárias. Conhece toda a Espanha. Provavelmente melhor que eu mesmo. Bem-vindos novamente a todos vocês, como falei. Mas gostaria de começar com Antônio. Esse probleminha com as Islas Canárias tem que ser resolvido, não? Espero que sim. Boa noite. Perdão, obrigado, Sérgio, pelo convite e a todos da mesa e obrigado a todos por compartilhar esse momento. Com certeza, esse assunto das Ilhas Canárias ele tem que ser resolvido. Foram 15 anos na Espanha. Eu fui em 2008 e voltei no fim do ano passado. E tive a sorte de conhecer, porque a gente vai falar um pouco, mas a Espanha é um país que, além das questões culturais, ele te permite vários tipos de paisagens, vários tipos de gastronomia. E as Ilhas Canárias, porque eu acho que, na época, eu sempre pegava o avião e olhava o Brasil quase ali, e era nas férias, e eu falava, não, eu vou acabar de chegar. Mas também é um lugar muito recomendável. O Teide, tem uma série de coisas para serem vistas ali. Antônio, você antes de ir à Espanha, você imaginava que ficaria lá tantos anos? Não. Eu fui à Espanha no ano de 2000 e até conheci o Fabiano, por coincidência. E eu acho que desde o ano 2000 a gente não se via, né? Pode ser. Então eu fui à Espanha, a Salamanca, fui fazer um curso de espanhol na época. E estive lá um mês. E quando eu voltei, eu achei o país muito interessante, mas não pensei que eu fosse voltar para a Espanha. Em 2008, eu trabalhava numa empresa de logística em São Paulo e eles me fizeram uma oferta para ir à Espanha. E eu falei, olha, eu vou, mas eu vou ficar 2 anos, porque eu quero voltar, eu quero construir minha família aqui. E no final, a vida te põe surpresas pela frente. Eu fui para morar em Barcelona e fiquei esses 2 anos em Barcelona. Logo a empresa foi para Madrid e eu me apaixonei por Madrid. E me apaixonei por outras coisas em Madrid também. E a vida vai mudando. Eu acho que no final, hoje eu posso dizer que eu sou bastante apaixonado por Madrid. É uma cidade espetacular e com muita oferta cultural, com muita vida. Mas a vida vai mudando. Então, assim, eu fui para ficar 2 anos e com a consigna clara de voltar. Mas no final, acabei ficando 15 e muito contente. Antônio, uma pergunta mais. Você falava espanhol quando foi à Espanha? Eu havia feito esse curso de 1 mês na Universidade de Salamanca, ou num colégio em Salamanca, e depois eu treinei um pouco antes de ir, em 2008, mas eu talvez gostaria de ter treinado um pouco mais antes de ir. Eu acho que depois você chega lá e acaba se desenvolvendo através dos estudos, através do convívio. Uma coisa que eu sempre digo também que ajuda muito, principalmente quando você vai em um outro país, eu falava, eu nunca tive muita vergonha de me lançar, porque é importante você estudar, mas é importante também você vai para a rua e se comunica. Eu acho que quando você está num outro país e você se comunica no idioma daquele país, as pessoas se abrem muito para você. Então, eu posso dar um conselho, mas façam aulas, mas também se lancem na rua, peçam, tentem comprar as coisas. Acho que às vezes também a gente tem uma certa vergonha natural, mas deixa as pessoas do outro lado, elas vão agradecer o seu esforço de tentar se comunicar naquele idioma. Muito obrigado, Antônio. Gostaria de estruturar esta conversa, esta mesa redonda deste jeito, não? Como estamos fazendo agora. Um antes, um durante e um depois.
Agora estamos nesse antes, mas Antonio fiz essa introdução, não? Como foi tudo, não? Toda essa experiência, toda essa viagem começa desde aqui, não somente quando uno já mora na Espanha. Por isso, gostaria primeiramente falar pouco com Chema, não? Chema José María, que como representante do escritor de educação desempenha um papel fundamental não antes, nesse momento antes. Para ti, Chema, quais são essas perguntas típicas que chegam até vocês, dos interessados brasileiros em estudar em Espanha? Boa noite a todos vocês. Eu aqui fico obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Instituto Cervantes e com vocês. Respondo. Bom, chegam muitas perguntas de pessoas antes que são. Pode parecer que é o mesmo tipo de pessoas, mas não, é bem diferente. Por exemplo, perguntam os exames de ensino médio o que têm de fazer. O primeiro que têm de fazer é muito simples, é estudar. Tirar o canudo. Depois, é muito diferente uma pessoa que acaba ensino médio que uma pessoa que vai procurar um postdoc, um pós-grado, um sanduíche, por exemplo, que já sabem a universidade, o professor que ele quer, onde quer ir e o que procura. Depois há pessoas que vão fazer um curso, como fez ele, um mês, e perguntam pelos vistos e quanto custa, etc. Então temos um leque considerável de perguntas que mais do que falar eu agora, gostaria de saber os vossos interesses para se eu fosse capaz de poder responder. Talvez uma boa pergunta que muita gente tem aqui. Como é isso com as bolsas de estudos na Espanha? Como pode primeiro conseguir informação delas e como funciona? Bom, o mais importante que eu vou dizer hoje é isto que eu vou dizer agora. Sigam as nossas redes sociais. A Conselheria de Educação, o Escritório de Educação da Embaixada de Espanha, estamos em quase todas. TikTok ainda não, mas estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, na página web. Então, é o melhor que podem fazer. Por quê? Porque bolsas, há inúmeras bolsas. Cuidado. O Ministério da Educação é o Ministério da Educação, não é uma agência de viagens. E não por ser brasileiro tem direito à bolsa. Não? É por ser estudante brasileiro. Não, porque muita gente vai dizer: olá, bom dia, como posso ir à Espanha? Da mesma forma que eu, de avião. Já escolha depois a companhia, mas de avião. De carro é bem difícil. Pode, mas é bem difícil. Então, há bolsas, há muitas bolsas. Há bolsas do Ministério da Educação, por exemplo, as nossas bolsas. Se vocês são espanhóis, que não sei se são espanhóis, porque talvez possam ser espanhóis e são netos de espanhol. Não. Se alguém aqui tem uma avó espanhola, pode ter a nacionalidade espanhola e já pode ter as bolsas do Ministério da Educação como qualquer outro espanhol. Não. Depois, há bolsas como a Universidade de Jaén, para estudantes que acabam o ensino médio. Depois temos o Top Santander. Agora, a Universidade de Salamanca lançou 30.000 bolsas só para brasileiros. Para cursos de 20 horas, sim, para cursos de 20 horas. Ou 30, 40. Então, toda essa informação temos nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Telegram, etc. Sí, talvez essa bolsa, Atracción, Talento, Raiza. Disculpa, vamos por aquí. Ya está.
essa bolsa que você conseguiu, Atracción Talento, que incluía esa bolsa? ¿Cómo fue? ¿Cómo você, primeramente, cómo você procurou, como conseguiu a bolsa, mas que incluía também essa bolsa de estudos? Essa bolsa da Atração Talento eu consegui por meio do Colégio de Santa Maria, que foi onde eu terminei os meus estudos do ensino médio. Então, um número de bolsas era destinado para os alunos que se graduavam no ano anterior. Então, eu consegui a bolsa por lá. Mas sempre abre processo, são várias bolsas. E ela é uma bolsa que, assim, ela ajuda muito, porque ela tem uma ajuda de custo anual. Ela tem um curso de espanhol também, para quem não sabe, né, falar, porque às vezes tinha muitos brasileiros lá que iam sem saber o básico do idioma, então eles conseguiam dar essa ajuda inicial. Uma prova de espanhol também, para comprovar, né, que de fato o estudante conseguiria acompanhar as aulas. O seguro-saúde e a própria mensalidade, que ajudava muito. Então, era uma bolsa muito completa que vale super a pena. No todas as bolsas incluyen todos os conteúdos. Chema, desculpa. Não, claro. Tem bolsas que pagam o mais complicado no Brasil é que tem bolsas que pagam os estudos todos, mas, por exemplo, não pagam a viagem. Então, mas agora há várias modalidades de bolsas para estudos online. Por exemplo, a Universidade de Nebrija tem uma série de bolsas. Talvez o melhor programa de bolsas é o programa Top Santander, mas que tem também programas de língua. Ou agora a Universidade de Salamanca com essas 30.000 bolsas é o melhor programa, claro. Porque a universidade pública é paga pouco, posso explicar como, mas é paga. E esse seguro de saúde, precisamos ter um seguro de saúde para morar, para estudar na Espanha? Talvez não seja o principal ponto, porque o Sistema Nacional de Saúde, o SUS, é muito bom. Mas como estudante estrangeiro vai precisar de ter algum vínculo. Então, ou faz a universidade, ou se não, precisa de pagar um plano de saúde. Raíssa, novamente, gostaria... Você que é como bem jovem, como você bem nova que é, está mesmo. Você que é bem nova e que é mais nova que eu mesmo, isso com certeza. Que conselho daria aos jovens que estão aqui e que gostariam de ter essa experiência que você teve? Eu acredito que, assim, ir se jogar de cabeça, porque é uma experiência única. Independente de quando você vai crescer muito. Você vai ter que passar por desafios, porque lá você vai estar, entre aspas, sozinho. Então, você tem que se virar. E eu fui com 18 anos. Eu ainda sou muito nova, né? Mas eu era mais nova ainda. Então, saber aprender a me virar. Então, ir sem medo... igual foi comentado, perguntar, não ter medo de falar, não ter medo de se aventurar, porque no final tudo vale a pena e é uma experiência super gostosa, que aprende muito e enriquece bastante. Então, ir sem medo e aproveitar tudo que puder. Mateus também é bem jovem, bem novo. Mateus, também para você foi isso mesmo ou teria outros conselhos para a gente? Eu acho que esse conselho de se jogar de cabeça é sempre o melhor, porque você vai fazer mais amizades, você vai conseguir entrar na cultura mesmo, você vai conseguir ter experiências da cultura. Então, eu acho que não ter medo, assim. Tinha de vários dias que eu estava lá, tipo, nossa, eu tô super cansado, será que eu saio hoje? Sai.
Sai. Porque nesse dia pode ser que você tenha a experiência mais incrível da sua vida. Eu só queria voltar nos pontos. Tem um Instagram, que eu não sei se é da Conselheria, que chama Estudar na Espanha. Que ele é Estudar na Espanha, que ele posta várias coisas de bolsas, de cursos e tudo mais. E eu queria falar também que, geralmente, eu fui pelo programa da UFMG. As universidades, em geral, eu já vi gente da FUMEC, vi gente da PUC, que foi fazer esse intercâmbio pela universidade. Que o meu, eu fiquei 6 meses na Universidade de Granada, por meio desse programa da UFMG. Então, dentro da sua universidade, provavelmente existe um programa de intercâmbio. E esse programa de intercâmbio, ele geralmente vai facilitar esse contato com a universidade. Exemplo, como o chairman falou, as universidades são pagas. Então, essa taxa de inscrição da universidade, por meio desse diálogo, você não vai pagar. E perante o seguro-saúde também tem isso. A Universidade de Granada, por exemplo, ela já tinha recomendado um seguro de saúde, porque a UFMG eu não pagava a taxa para estudar, mas tudo eu tinha que pagar. Aí o seguro de saúde que eu fiz à época já era oferecido pela própria universidade. A universidade já indicava, olha, nós temos tal seguro de saúde, que geralmente é num preço mais acessível também. E uma coisa que estava nas perguntas que eu quero falar também, por que escolher a Espanha, né? Por que não outro país de língua espanhola? Eu acho que o ponto importante é que, por exemplo, Granada é a cidade que mais recebe intercambistas de toda a Europa. Então, a Europa tem um programa que chama Erasmus, que é um programa de intercâmbio de todas as universidades. E Granada, por exemplo, era a cidade que mais recebia estudantes de toda a Europa. Então, por que a Espanha? Porque lá você vai ter contato internacional mesmo. Você vai ter amizades de todo o canto do mundo. Então, assim, se você for pensar onde escolher, vá para a Espanha. Porque lá, realmente, é um lugar muito mais internacional do que, por exemplo, aqui na América Latina. Então, minha recomendação pela Espanha também vai nesse lado, assim, de ter amigos, de ter colegas de todo lugar do mundo, assim. Na minha residência tinha chinês, tinha grego, tinha holandês e por aí ia. E foi muito marroquinos demais, os marroquinos estão em todo lugar na Espanha. Então acho que essa é uma recomendação muito forte que eu dou para a Espanha e especialmente para Granada. Desculpa, Raíssa, mas assim, Jaén, não, Granada, muito melhor. Granada, pelo número de alunos, é uma das universidades mais importantes, pelo volume de alunos, é uma das universidades mais importantes dos Marrocos. Não, é impressionante. Jaén, Granada, mas... Mateus, esos preparativos para... Como foi preparar essa viagem a Granada? Então, primeiro foi a escolha de ir para a Espanha. E depois uma escolha que eu acho também muito importante quando você vai viajar, é escolher muito bem a cidade que você quer ir. Por exemplo, eu escolhi Granada porque era essa cidade mais internacional. Ou às vezes você é da história, da arte, da arquitetura, você pode escolher Madrid, Barcelona. Então, um primeiro ponto que eu falo é escolher muito bem a cidade que você quer ir. E nesses preparativos, ver toda a documentação, porque, querendo ou não, são muitos documentos. Dá muito trabalho. Você vai ter que ir para o Rio ou para São Paulo para tirar o visto. Então, preparar muito bem essa documentação. E acho que esses preparativos é preparar o espírito, no sentido de que você vai sentir saudade. Tem dias que você vai ficar sozinho. Mas isso tudo vai te fazer crescer, vai te deixar mais forte. Então, um preparativo, eu acho que ele é tanto, vamos colocar assim, burocrático, mas um preparativo emocional também. Então, acho que desses preparativos, acho que é isso. Saber das burocracias pela qual você vai ter que passar, não há como fugir, mas pensar também nesse preparativo emocional, que você vai ficar, às vezes, 1 mês, 6 meses, 15 anos, e vai ser um processo muito bom para você e vai te gerar muito crescimento. Fabiano esteve lá 2 vezes. Então, gosto muito de Espanha. Então, na verdade, 3 vezes, que o Antônio lembrou a primeira vez que eu fui para Salamanca para a gente fazer uns cursos de 1 mês lá, né? A gente foi junto. E depois eu fui, quando eu dava aula nos Estados Unidos, eu comecei a fazer uma especialização na Nebrija, Universidade Antônio de Nebrija,
e tinha parte da especialização que a gente tinha que fazer presencial. Então, acho que eu fiquei 2 meses ou 3 meses lá em Madrid. Essa ida foi muito legal com a Nebrija, porque, na verdade, eu precisava de alguma coisa mais substancial para eu poder dar aula de espanhol, porque meu curso era de comunicação social e eu precisava aprofundar mais e até ter um aparato assim mais legal para eu poder dar aula, né, no sentido de leis, né? Então achei que fazia falta isso e eu fui fazer. E foi muito legal porque eu fiquei numa residência de estudantes de Santa Maria da Europa, em Chamberí. E era quase uns 5 estrelas, na verdade. Tinha piscina, tinha até happy hour no bar da residência, que você descia assim, e acho que de 7 às 9 da noite você pedia um chopp, vinha 2. E aí a gente pegava o ônibus na Moncloa, que ficava ali perto, e ia para La Dehesa, que era mais nas afueiras, né? Mas como fosse aqui Nova Lima, uma coisa assim. E aí passava o dia lá estudando, à noite voltava. E foi muito gostoso. Agora dá muito trabalho mesmo, né? Na época que eu fui a primeira vez... Essa era a minha pergunta. Pois é, porque eu fui a primeira vez, não tinha internet praticamente, a gente não tinha acesso a essas coisas. Eu não sei nem como hoje, na verdade, como é que eu fui parar lá. Eu acho que eu participei de uma feira nos Estados Unidos, que aí eu descobri esse curso, e também teve, na época tinha algumas feiras, aqui em Belo Horizonte tinha um encontro mineiro brasileiro de professores de espanhol, onde as universidades faziam divulgação dos cursos. E além do meu contato também com a Espanha, depois que eu fui, comecei a dar aula de espanhol, então eu estava sempre mais ou menos informado do que estava acontecendo. Então, assim, de tudo, né, participar dessas feiras, se possível, se vocês puderem, vai antes para onde vocês estão querendo ir morar, vai uma vez a passeio para vocês sentirem como é que é, acho que é importante. A segunda vez que eu fui, por exemplo, eu fui fazer um mestrado na UAB, na Autônoma de Barcelona, eu não fui com bolsa. Então, eu achei que foi ingenuidade da minha parte, por exemplo. Então, eu fui, vendi meu carro, falei assim, vou pagar meu mestrado e tá, beleza. Em 3 meses eu arrumo um emprego lá, 2009, época máxima da crise na Espanha. Não arrumei emprego, eu fiz uma metade do mestrado, interrompi e voltei. Então, a gente tem que contar essas partes também, que a gente tem que ficar atento a isso. Eu não terminei meu mestrado lá. Até porque meu mestrado era em publicidade e relações públicas, eu vi que a minha coisa mesmo era letras. Então, eu resolvi, uma coisa juntou com a outra, eu resolvi interromper. Então, dentro desses trâmites aí legais e até de documentação, eu não sei se o Matheus passou por isso, tem a questão do empadronamento, por exemplo, que você tem que procurar alguém lá que vai tipo te adotar, né? Uma coisa assim lá dentro. A pessoa vai ser responsável lá por você, uma coisa assim. Eu sei que para você ir lá tirar o visto de estudante, ou um carnê que tem, como chama? Sem ser o visto de estudante. Carnet de estudiante. Carnet de estudiante, mas não é o mesmo que o visado de aqui, não é o mesmo do visto. Não, é diferente. Tem outra coisa que você tem que ir lá. Você vai com visto de estudante num lugar, pega uma fila enorme, mas tudo bem. Aí você vai lá e tira o carnezinho de estudante, porque você tem desconto num monte de coisa. Transporte, alimentação, um monte de coisa. E, então, para você tirar esse visto de estudante, você precisa do empadronamento, que você precisa ter uma referência de residência lá, de alguém que more, né? Eu não sei se a universidade faz isso. Eu conheci alguém lá que fez isso por mim. E nas universidades também, que vocês decidirem ir, existe o centro estudantil que você pode entrar em contato antes e eles colocam um estudante da faculdade não à sua disposição, mas para poder te ajudar nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos detalhes que você tem, né, para você não perder nada de inscrição para alguma coisa, como é que faz a inscrição na matéria tal, te explicar direitinho tantos créditos na matéria, não sei o quê. Então, é importante a gente ter um pré-conhecimento, e essa oportunidade aqui que vocês estão tendo hoje, que a gente está tendo, né, de compartilhar isso é muito importante, né, para a gente poder contar e para vocês verem como que é realmente esse investimento. Não vou falar nenhuma aventura, porque é um investimento que a gente faz na vida da gente, né? Então, acho que é importante vocês conhecerem e procurar o máximo, que nem Matheus falou, e também Chema falou, a questão das informações em redes sociais, né?
Fabiano, também para você, na primeira vez que foi à Espanha, que foi à minha cidade, a Madrid, considerou naquele então que talvez isso contribuiria à sua carreira profissional ou acadêmica, ou foi de outro jeito? Não, eu já tinha certeza que contribuiria, porque nessa época eu já estava entre a cruz e a espada. Eu já estava entre ou eu sigo com a publicidade ou eu assumo de vez que eu vou ser professor e vou trabalhar com espanhol. Então foi um passo bem pensado. Eu já dava aula nos Estados Unidos nessa época e eu falei assim, daqui para frente vai ser isso, mas eu preciso de um documento, de um curso que me dê essa credibilidade, que me acredite isso, né? Então foi uma coisa bem pensada. E para essa coisa tão bem pensada, que precisava naquele momento? Precisava talvez de alguma certificação, alguma coisa deste tipo? Então, na verdade, eu já morava nos Estados Unidos, né? Então eu já sabia o que era morar longe da família, morar fora, né? Então foi mais ou menos tranquilo. Só teve, por exemplo, o período de férias de 2 meses nos Estados Unidos, que ao invés de vir para o Brasil, fui para a Espanha. 2 meses e pouco, acho que quase 3 meses, sei lá. Então, sacrifício também em questão de... tem um investimento financeiro aí também que a gente tem que pensar. E na época não tinha tanta possibilidade de bolsa, de como tem hoje, como a gente consegue aí descobrir, né? Se tiver paciência, for investigando, descobre um montão de coisa aí que facilita muito. E precisava também você de certificação linguística, tipo DELE? Não, precisava eu já tinha o DELE, que na época não existia nem C1, era como chamava? Superior. Era superior que chamava, que já pegava o C1, né? Não precisava. Eu consegui uma bolsa pequena na Nebrija, mas em contato direto com a universidade, mandei uma carta para o diretor da universidade, expliquei minha situação de brasileiro, que estava com muita dificuldade, mas precisava do curso. E aí eu acho que eu consegui, sei lá, uns 40%, 30% de bolsa, mas me pediu também o DL B2, nem pediu o C1, nem pediu o B1, pediu o C2, ou B2, desculpa. Só comentar uma coisa em relação a isso. Essa questão do certificado eu acho importante, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu, por questões da vida, não fiz o DEL, me arrependo. Mas, por exemplo, Madrid, que é a Universidade Autônoma de Madrid... Não por falta do professor, só para explicar, Fabiano era meu professor no ensino médio, falou para fazer, eu não fiz, né? Cabeça dura, a gente paga depois as escolhas erradas. Por exemplo, Madrid só poderia entrar com o DEL. Então, quando eu fui ver, nossa senhora, não vou poder ir para Madrid. Eu estava pensando em ir para Madrid. Então, essa questão da certificação é muito importante. E o melhor certificado é o DEL. Então, fazer o DEL, se você pensa em fazer uma graduação, uma pós, é realmente muito importante, que vai fazer essa diferença, assim, de tal universidade vai te aceitar ou tal universidade não vai te aceitar. Exato. Fabiano, você também prepara a gente para o DEL? Sim, a gente no colégio, por exemplo, na terceira série, principalmente na segunda também, a gente já começa a fazer simulados para o DEL, né? Fora isso, também aulas particulares eu faço. Já teve gente aí que estudou comigo de preparação para o DEL. Então é importante ter o DEL, gente. Eu falo assim para os meninos que estão no colégio, façam o DEL agora, porque é vitalício para começar, não vence, né? Não caduca. Então, um dia lá na sua vida, a gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente. Então, uma hora que você precisar do negócio, mas falta o DEL. Ou, por exemplo, está lá você... Tranquilo. Está lá você para conseguir uma bolsa, eu falo isso para meus alunos também no colégio. Você está lá concorrendo a uma bolsa. Então, o outro candidato àquela bolsa, ele tem o DL B2 ou C1 e o seu é o B1, ou você não tem o DL. Então, essa bolsa vai para quem? Obviamente, também com a média de notas, né? Então, vai pegar a média de notas, vai ver lá qual certificado que você tem, isso faz muita diferença. Então, o quanto mais vocês puderem investir nos estudos agora, ensino médio, então, eu falo assim, que a hora que você tem que resolver, já deixar essa coisa pronta. E se não, depois também, gente, não vai correr atrás e deixa incubado lá, porque uma hora precisa. Exato. Raíssa, sim fez, não? Fiz a ODL. Quando? Eu fui em 2020, o último DEL que eu fiz foi em 2019. Em plena pandemia?
Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu fui no ano da pandemia, no auge da pandemia. A Espanha estava um caos, a situação lá estava complicada, então era tudo muito incerto. Mas em relação ao DELE, eu fiz o C1 e ele foi fundamental assim para que eu recebesse a bolsa, porque em relação ao edital da bolsa da Universidade de Rennes, cada nível do DELE conta 0,5, por exemplo. E pode parecer pouco, mas esses décimos são o que vai determinar quem vai ganhar a bolsa ou não. Então, eu tinha outros colegas que também estavam participando do processo, eles tinham DELE um B1, por exemplo, ou um B2. E isso, assim, dificultou um pouco para eles, porque embora eles tinham a nota, eles não tinham o DELE. Então, igual o pessoal falou, façam, invistam, porque vale a pena. E a outra pergunta? Não lembro. Eu queria... Sim. Sim. Falando das perguntas que fazem, há duas perguntas que são muito habituais. Primeira, sendo brasileiro, preciso de falar espanhol para estudar numa universidade? A minha resposta é sempre a mesma. Se eu sou espanhol, posso, sem falar português, não falo nada de português, posso ser turista 15 dias no Brasil? Caipirinha, Copacabana, Mineirão, fantástico. Não preciso de falar português. Agora, posso ser estudante de terceiro ano da UF, qualquer MG, RJ, de medicina, direito, comunicação. Posso fazer isso sem saber português? Então, se um espanhol não pode fazer um exame de terceiro ano, logicamente sem saber português, numa universidade brasileira, um brasileiro não vai ser capaz, obviamente. Por quê? Como diz, as universidades espanholas estão habituadíssimas a ter estudantes internacionais. Somos o país da Europa que mais europeus recebem, mas não só europeus. América Latina toda, incluso Brasil. Hoje, agora, há mais de 4.000 estudantes brasileiros na Espanha. Bastante mais. Mas temos asiáticos, africanos, não só dos Marrocos, australianos, enfim, de toda parte. Então, é habitual ter um colega de um outro país. Mas estava a pensar no DELE e na necessidade. Quando vai um estudante brasileiro, no primeiro dia tudo é, olha, muito bem, bem-vindo, fica aqui à vontade. Mas no terceiro mês, o professor diz, olha, eu dou aulas de X disciplina em espanhol. Talvez possamos fazer o exame em espanhol ou em inglês, mas não vale qualquer coisa e eu não vou fazer em português ou em portunhol. Ou faz bem ou não faz. Nem quero imaginar comunicação social. Imaginem que se preparam para fazer comunicação social na Espanha e não sabem escrever em espanhol. Não tem sentido. O DELE que falavam, é bom fazer o DELE? Claro. Quanto antes. Que nível? Se podem ser C2, C2. Se podem ser C1, C1. Depende, por exemplo, para ter a nacionalidade espanhola é A2. Então, se vocês querem ser cidadãos espanhóis, só precisam de A2. Se querem ir a uma bolsa, pois imaginem, no outro dia falava com uma professora de uma universidade privada espanhola, que estava aqui no Brasil, e falava de que era tão importante o nível do DELE como o histórico escolar. Porque diz, olha, se calhar esse aluno, essa aluna teve um mau ano ou não se deu bem e em vez de tirar um 20, tirou um 15. Pronto, pode ser. Mas queremos pessoas que falem, que escrevam em espanhol. Pronto. C2, C1, B2, B1, A2, mas se do Colégio Santa Maria
saem uns alunos com B1, B2, imagina. Sim, també hi ha universitats que tenen convenis com altres universitats espanyoles. Y ellas tienen tal vez no ese nivel B2, sino también un nivel B1. Entonces, como la gente aquí está hablando, realmente tenemos que nos informar antes de comenzar, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer bien esa universidad que tenemos en mente y después escoger y después comenzar ese camino, esa viaje. Chema, nuevamente, tal vez o DELE es la única opción para estudiar en España como certificación lingüística. O DELE e o CIELE. Que é isso? Isso você que sabe muito melhor do que eu. Definitiva, assim, que eu não sou do Instituto Cervantes, mas o DELE A1, A2, B1, B2 e um C2, que é o quadro comum europeu. Isto quer dizer que todas as línguas europeias, francês, alemão, por ordem alfabética, albanês, tem A1, A2, B1, B2 e um C2, que é a forma como podemos saber quem sabe mais, se homem de negócios da Rússia que trabalhou com Cuba ou estudante brasileiro do Santa Maria. Bom, eu tenho B1, eu tenho B2. Pronto. E isso resolve as dúvidas todas. Isso é para a vida toda. Não sei se é bom ou é mau, se é justo ou não é, mas é assim. Ela tem o B2 ou C1 e já é. C1. Antes de eu ir, eu fiz o C1. Quando eu voltei, eu fiz o C2. Claro. Já está. Para toda a vida. Ela amanhã vai viver na Antártida, na base brasileira, não volta a falar espanhol nunca jamais, nunca lê espanhol, nunca vê televisão em espanhol, nunca ouve. Vejam que difícil é. Não ouvir uma canção em espanhol, não ver um programa de TV em espanhol. Já começa a ser bem difícil. Bom, ela esquece completamente e dentro de 50 anos ela continua a ter C2. Isso é muito importante para as bolsas, para se candidatarem a uma universidade espanhola. O CIELE, bom, muito bem, o DELE tem umas datas de exame e umas correções, mas eu preciso de ir de aqui a 1 mês, 2 meses para a Espanha, porque tenho um trabalho, porque vou estudar. Bom, para isso está o CIELE. Faço o exame rapidinho, é outra forma de exame e tenho um CIELE com uns dados algarismos. Isso. Sim, o CIELE também tem uma duração, uma validade mais curta, são de 5 anos. 5 anos. Mas realmente também o revolucionário do CIELE é que pode ser feito a próxima semana. Se vocês querem marcar uma prova para a próxima semana, sentem-se preparados, fizeram um bom trabalho nos cursos de espanhol, fizeram os preparativos necessários na competência linguística, e então vocês acham que a próxima semana podem fazer essa prova. Isso não é assim como o DELE. O DELE tem umas convocatórias bem definidas no ano. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte temos 4 convocatórias. Temos em abril, temos em maio, temos em outubro e temos também em novembro. Mas se ele é todo ano corre, todo ano podemos marcar essa prova. Mas, como foi falado, e foi muito bem falado, precisa uma preparação, precisa um tempinho para se confrontar, enfrentar essa prova com garantias, no? Que é o mais importante neste caso. Falamos de certificações, falamos também dos preparativos. Não sei se talvez desde o escritório alguma outra pergunta que talvez chega
seu e-mail que seja talvez relevante, não, para compartilhar? Também eu esperava que depois, se calhar, falemos todos. Sim. Uma outra pergunta que fazem: qual é a melhor universidade? Então, ele dirá Nebrija, Granada, Jaén, Madrid. Bom, a minha onde eu estudei é a melhor, obviamente, ou a que está na minha cidade. Bom, temos uma série de rankings, o ranking de Xangai, etc., etc., no qual as universidades espanholas estão muito bem colocadas. Por exemplo, Granada Informática está entre as 35 melhores do mundo. Educação Física na Extremadura está entre as 50, se não me engano. Então, estou a dar cursos que as pessoas não esperam que estudar informática na Espanha seja um dos locais do mundo melhores. Bom, isso que diz Xangai. Mas ainda por cima, já falaram muito bem, há determinadas cidades espanholas que são cidades universitárias. Granada, Santiago de Compostela e Salamanca, se são mais conhecidas. Então, a universidade é muito importante nas cidades. Por exemplo, em Salamanca é a primeira indústria da cidade, a universidade e o turismo. Depois, questões óbvias. Uma universidade grande, como a Complutense de Madrid, vai ter tudo. Tem tudo. Bom. E outras questões também mais ou menos evidentes. Vai ser mais barato viver em Jaén ou numa cidade pequena ou média do que viver em Madrid, Barcelona, Valência. Tá lá. Questões também evidentes. Se vocês estudam nas Ilhas Baleares ou nas Canárias, que tem duas universidades públicas, estão morando numa ilha. Está? Para sair, precisam sair de avião ou de barco. Tudo bem. Então, com isso tudo, depois é bem diferente se vocês são estudantes de pós-grado ou de grado, porque normalmente olha, eu quero estudar neuropsiquiatria como este professor, porque tem um acordo com a UFMG e quero estudar lá. Pois, pronto, muito bem. Então, mas são questões que não solucionam nada, porque dizer que numa cidade pequena, nas universidades pequenas também, normalmente os alunos estão mais próximos do professor, porque o número de alunos é mais pequeno, pode ter uma relação com o professor que está muito mais próxima do que um professor que tem 500 alunos que diz, olha, bom dia, eu faço o exame e não volto a saber nada de você. Então, são questões que tem que valorizar. Antonio, vamos a falar un pouco de durante súa estancia, durante súa viagem lá en España, 15 anos lá. Un momento. Que foi? Ben, Fabiano, moito obrigado, Fabiano. Antonio, 15 anos lá, você tem uma experiência muito profunda de como somos espanhóis. Que chamou sua atenção dos espanhóis, de seus costumes, suas formas de viver? Sim, eu acho que, primeiro, o que eu falei no início, de você falar o idioma, se abrir, eu acho que isso facilita muito o contato. O espanhol, eu tive a sorte por trabalho de viajar a vários países do mundo. Eu acho que o espanhol talvez seja o mais parecido ao brasileiro que eu conheci, mais que o português. Algumas coisas que eu acho que algumas dicas, eu acho que de coisas que eu vi diferentes, a pontualidade. Eu acho que eu não quero generalizar, mas eu acho que o espanhol ele é bem pontual, mais do que a gente. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Às vezes. Sim. Não sempre. Não sei. Mas em geral. Mas eu acho que o espanhol ele
em geral, ele gera uma amizade muito verdadeira. Eu tive esse sentimento. São muito passionais, você constrói amizades muito fortes, você constrói contatos muito fortes, são muito preocupados em ajudar. Isso eu acho que para um estrangeiro é muito positivo, porque, como acho que o Matheus falou, é verdade, vai haver dias melhores, vai haver dias piores. Isso acontece aqui na nossa cidade e vai acontecer fora do país, e todo mundo vai precisar de um apoio um dia, vai precisar de alguém para conversar. Eu acho que essa amizade verdadeira é muito típica do espanhol. Eu acho assim, muito objetivos na conversa. Eu acho que mais do que nós aqui somos às vezes mais de rodear um pouco. O espanhol é bem mais objetivo na conversa. Eu acho que isso é uma coisa que eu desenvolvi lá também. E uma dica que eu dou para os primeiros dias: levem uma bolachinha na mochila, porque os horários de almoço e jantar na Espanha são muito mais tarde que no Brasil. Então, eu já vou avisando, quem for estudar lá, os primeiros dias vai sofrer, vai almoçar com muita fome, porque é bastante mais tarde, tanto o almoço como o jantar. No, eso puede acontecer. ¿Sentiu saudades, 15 anos lá, sentiu saudades da Brasil? Sim. É claro que nesse período eu vinha sempre, mas tinha saudades. Mas e acho que o Tiago falou um ponto importante. Eu acho que você escolher o local onde você vai viver na Espanha também é muito importante. E até porque as cidades pequenas que têm um custo de vida mais baixo, mas tem mais comunidades internacionais, como podem ser essas cidades que têm uma escola, e naqueles dias que você tem um pouco mais de saudade, eu acho que hoje a tecnologia ajuda. Nesses 15 anos, quando eu fui, a tecnologia era muito diferente de quando eu voltei. Então, hoje em dia, a tecnologia ela aproxima muito quem está longe. Mas você está numa cidade que tem uma presença internacional, e aí já nem falo de Madrid, porque é muito cosmopolita, mas um dia você pode encontrar ali uma comida brasileira, um dia que você precisa. Então, mas essa saudade ela existe, ela é parte da experiência. Eu acho que o Matheus comentou muito bem. A gente tem que estar preparado para viver esses momentos também. São parte da experiência e do crescimento pessoal que está incluído nessa experiência. E também estive em diferentes cidades da Espanha. Conheceu todo o país. Que diferenças há entre os diferentes lados da Espanha? Essa diversidade cultural que a gente fala. Bom, eu acho que a Espanha ela é bem diferente nesses aspectos eu acho que assim, não vou entrar aqui em temas muito geográficos, mas assim, por exemplo, o norte da Espanha, eu trabalhei muito em Bilbao, que é uma cidade que está no País Basco, né? No norte, eu ia muito a trabalho. Então, acho que talvez seja, depois de Madrid, minha cidade favorita da Espanha, porque uma gastronomia, o norte ele tem uma gastronomia muito legal, paisagens muito bonitas. Talvez o clima, eu gostava, mas o clima ele é mais incerto, mas chove sempre, não há nunca sol. Mas assim, é muito bonito as paisagens, a gastronomia. Logo, o sul da Espanha ele tem um clima muito mais, vamos falar, talvez mais próximo do Brasil, de mais calor. As pessoas, então, por isso saem mais de casa. Então, assim, eu acho que, não sei se foi o Matheus que também comentou, eu acho que essas pesquisas, e hoje em dia a internet facilita muito, essas pesquisas ajudam muito até você ver questões de temperatura mesmo, de onde você vai escolher viver nesse período. E Madrid é uma cidade que fica no centro da Espanha, exatamente no centro, e Madrid mistura um pouco de tudo, na minha opinião. Então, se você que é de Madrid, Madrid é uma cidade que ela foi formada de imigrantes de toda a Espanha. Então, ela tem uma mistura muito interessante. E Madrid também tem um clima que eu
particularmente gostava, porque você tem as estações do ano muito marcadas, mas o frio, ele é frio, e o calor, ele é calor. Então, eu acho que é por isso que eu falo, hoje em dia a internet ela te propicia muita informação. Façam as pesquisas, procurem saber, porque isso tudo ajuda naquele próprio aspecto pessoal, de você saber como é aquela cidade, onde você está indo. Aquí también tenemos una confrontación andaluza, ¿no? Granada, Jaén. Raíssa, por favor, ¿cómo fue morar en una ciudad pequeña como Jaén, que llamó su atención da gente lá? Assim como Granada, Jaén é uma cidade que recebe muitos intercambistas, claro. Não se compara a Granada, mas tem de várias nacionalidades, e tem várias empresas que faziam eventos, principalmente nas épocas que chegavam intercambistas. Então, para festa de boas-vindas, vamos fazer uma festa igual teve a Copa, eles assistiam sempre os jogos juntos, então era uma troca muito legal. Isso permitia sair um pouco dessa normalidade, porque embora a Rainha pequena, não tinha, principalmente pelo fato de que eu fui na pandemia, então o ritmo da cidade estava diferente, não tinha muito o que fazer. Mas esses eventos quebravam a rotina, te permitia explorar, conhecer gente e conhecer mais da cidade, porque muito do que assim de segredos não está muito na internet, coisas interessantes. Então você faz amizades com pessoas que de fato conhecem a cidade e faz com que, assim, o que possa parecer não interessante seja incrível, faça os olhos brilhar. Então, esses segredos que Jaén tem, cada cantinho tem uma história, é muito legal, somado a essa troca, né, que tinha pessoas do mundo inteiro e esse conjunto era muito bom. Mas morar lá durante a pandemia foi toda uma experiência, não? Sim, foi bem complicado. Tinha meses que as medidas elas ficavam mais leves, então às vezes a gente podia sair da cidade, mas não podia ir para muito longe, e aí na semana seguinte já fechava tudo de novo, então a gente não podia nem sair da cidade, tinha toque de recolher, então era bem complicado. As aulas mesmo, pela maior parte do ano, foram online. Então, essa experiência na universidade, o ano inteiro letivo eu não tive, mas sempre, quando podia, a gente ia, a gente aproveitava algumas brechas para viajar, para conhecer outras cidades, mas foi um pouco complicado, foi anormal. E gostou de Granada? Sim, bastante. Era um desejo que eu tinha de conhecer, principalmente a Alhambra, e foi justamente nessas brechas que teve, né, da Covid, a gente conseguiu ir, e a gente pegou a época de inverno, então as paisagens estavam bem bonitas, a gente conseguiu aproveitar bastante. Mateus, você conhece muito bem Granada. Acho que eu quero voltar no ponto do Antônio, que acho que é uma coisa muito interessante a questão do clima para você analisar. Por exemplo, tem lugares na Espanha que vão fazer muito calor mesmo, tem lugares na Espanha que vão fazer muito frio mesmo. Então, saber escolher. Esses grupos que a Raíssa falou, acho que são essenciais. Eu acho que sempre o grupo principal chama ESN, que é Erasmus Student alguma coisa. E esse grupo está em todas as cidades da Espanha. Tava em Jaén também, não estava? Então, é esse grupo de universitários que se juntam. Então, é muito bom para fazer esse tipo de amizade. E falando de Granada, acho que falando de cultura espanhola, isso vai fazer muita diferença. Me desculpe os madrilenhos, mas quando a gente vai falar das tapas, que é a comidinha não, né? Porque em Granada é um prato mesmo que eles servem quando você pede uma bebida. Por exemplo, me ajudava muito a economizar, porque às vezes eu não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha dinheiro para cerveja, né? Mas só que a cerveja estava associada diretamente à comida, resolvia 2 coelhos numa cajadada só. E eu acho que o ponto importante também é você aproveitar para conhecer a Espanha. Eu não conheço tanto quanto o Antônio, mas eu pude ir para Salamanca, Valência, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela. E dentro da Europa e dentro da Espanha, a gente tem as empresas de voo low cost, como a Ryanair, mas na Espanha, a empresa da Espanha é a Vueling. Então, você viaja muito
barato, assim, comparado para o Brasil, sei lá, por R$400 ou R$200, às vezes. Você viaja dentro da Espanha, passa o final de semana. Então, acho que uma coisa é conhecer todo o território espanhol, que Barcelona, Madrid são as mais cosmopolitas, mas é interessante ir para a cidade pequena, porque querendo ou não, lá que você vai conhecer, vamos colocar assim, o espanhol típico, mesma coisa que a gente fala aqui de BH, né? A pessoa vai para o Rio, vai para São Paulo, não vem aqui para BH e não conhece, digamos assim, o brasileiro médio, vamos colocar. E essa coisa de ter amizades, de fazer esses contatos, aproveitar a cidade. Eu, como geógrafo, acho que uma coisa muito interessante que eu acho que eu levei para a vida da geografia, eu gosto sempre de compartilhar, é escutar, caminhar e viver. O que eu fazia, por exemplo, em Granada? De tarde, eu andava. Para onde? Não sei. Por quê? Para conhecer, para ver uma paisagem nova, para ver uma situação diferente. Então, uma coisa que eu levo da vida é isso, andar, caminhar, conhecer. E o escutar também é interessante. Às vezes eu ficava no supermercado escutando as conversas das pessoas, às vezes no busão é ótimo escutar as conversas, porque você vai aprendendo as gírias, vai aprendendo, digamos assim, essa dança de viver em outro país, né? E eu compartilho isso, assim, de viver essa experiência, de buscar ter essa experiência. Na verdade, eu fui na Espanha, primeira vez eu tinha 14 anos, com escola. Então, eu sei que tem pais aqui. Pais, incentivem os filhos de vocês. Porque essa viagem que eu fiz com 14 anos, eu falo que ela mudou minha vida. Meus pais escolheram, juntaram toda a grana, falaram assim, não, vai lá um mês com a escola estudar espanhol. Isso me moldou até hoje, tanto que o meu quadro preferido é as meninas, que sempre que eu vou na Espanha eu fico pensando, e que a gente vai levando essa coisa para a vida mesmo. Acho que são essas experiências, estar abertos a elas, estar abertos a esse país que é sensacional, que eu vou estar voltando em julho, estou super feliz de voltar para visitar amigas. Minhas amigas estão lá, fiz amigas espanholas, a gente faz 5 anos que eu fui, mas estou indo lá, estou indo visitá-las, vão me receber, porque são experiências que a gente leva para a vida inteira e a gente nunca esquece, né? Acho que eu escutei a conversa do Antônio com o Fabiano, lá nos anos 2000, a gente foi, saía, né? Você não esquece, então acho que esse ponto também é importante. As boas e também as não tão boas experiências, não? E as não tão boas. Eu acho que, assim, é difícil falar isso, mas o europeu, em média, ele anda com os europeus, assim. Isso é um fato, assim, desculpe, perdona-me, pero é o que senti. Às vezes os europeus andam com os europeus, então é difícil, às vezes, você fazer muitas amizades. Tem dias que você se sente sozinho, tem dias que você vai ficar doente sozinho, tem dia que vai bater a saudade de casa, tem dia que você vai pensar assim, não, ninguém me ama, ninguém me quer aqui. Às vezes o professor vai ser grosso com você. Uma coisa da língua, só voltando que esse ponto eu lembrei, o Fabiano contou essa história. Ele foi para Barcelona, né? E chegou lá, tinha aula em catalão, ele não sabia catalão, e que rollo, não? Tipo assim. Então, saber que vai ter esses momentos difíceis, eles vão existir, mas acho que tem uma coisa, né? Os momentos difíceis que fazem a gente crescer. Eu estou aqui impressionado com a história da Raíssa, de estar fora do país durante a pandemia, porque eu tenho certeza que, por muitos momentos, eu tenho certeza que ela achou muito ruim, mas isso molda o nosso caráter e faz a gente crescer, que é uma coisa que eu falo, né? Acho que pais e até nós mesmos, nós estamos aqui para sermos fortes e crescermos e passarmos pelas dificuldades. E a gente só vai passar pelas dificuldades se a gente enfrentar essa dificuldade também. Essas dificuldades, talvez, em relação com documentação, com seus primeiros dias no país, essa burocracia. Pode falar um pouco disso? A burocracia, vamos começar pela burocracia. Acho que tem uma coisa que você prepara toda uma documentação, aí você vai para o consulado e você fala assim, nossa senhora, esse meu visto não foi aprovado, que desespero que dá no coração. Mas eu acho que é ter confiança no processo. Que se esse é o seu desejo, corra atrás do seu desejo, corra atrás dos seus sonhos. Os primeiros meses, acho que eu fiquei 6 meses, então vou falar cronologicamente 6 meses. O primeiro mês é o mês do encantamento. Uau, tô aqui, meu Deus.
O segundo e o terceiro mês é meio tipo assim, nossa senhora, mas esse trem não é só sonhos, né? É perrengue. Aí, sei lá, o celular quebrou e por aí vai. Aí você tem que resolver isso lá. Então, segundo e terceiro mês é perrengue. Do terceiro ao sexto mês, por exemplo, foi o seguinte ponto. Meu Deus, eu não posso ficar aqui mais. Então eu comecei a criar dentro um sentimento de mim do tipo, eu vou precisar voltar. Então você cria um sentimento assim, não, mas o Brasil é muito melhor. Então acho que são várias fases que você vai passando. São várias fases. Então o que eu digo, saiba que vai existir várias fases. O momento do encantamento, o momento do... meu Deus do céu, é muito difícil, quero voltar para casa agora. E um momento de, tipo assim, no meu ponto era, eu tinha que voltar, então, como que eu lido com essa volta? Teve várias pessoas que foram e quando voltam não conseguem voltar. Em que sentido? Se encantam tanto, amam tanto, se jogam tanto, que quando vem esse período da volta, essa ficha de cair que voltou para o Brasil, voltou para a vida, vamos colocar assim, entre aspas, real, é muito difícil. Então se preparar para a ida, mas se preparar para a volta. Porque a volta também é importante, porque senão você fica também só nesse limbo do sonho, vamos colocar assim. Esses passos que falou Mateus também foram parecidos para você? Com certeza, principalmente pensando pela pandemia. Eu cheguei e foi justo essa fase do encantamento, e quando as aulas começaram, eu vi que eu não era aquilo que eu queria para mim, em relação ao curso e tudo mais, mas que eu ia levando para tentar tirar o maior proveito da situação. Eu fui em setembro, eu fiquei 1 ano, né? E aí, na época do Natal, eu vim para casa, eu vim para o Brasil, e aí eu não queria mais voltar. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, não quero voltar para a Espanha, só que eu estava assim, não, eu preciso pelo menos ir para a Espanha buscar minhas coisas. Então, eu tenho que resolver se eu vou ir para ficar ou se eu vou ir para pegar minhas coisas e voltar. Só que aí, eu ainda tinha 6 meses pela frente, eu ainda tinha o resto do ano letivo. Então, eu falei, não, vou voltar, vamos ver o que vai dar, vou aproveitar da melhor maneira possível. E casou muito com as medidas do Covid, que elas foram ficando mais leves. Então, ao passo que o ano letivo ia terminando, a gente tinha mais, assim, vamos dizer, liberdade para fazer as coisas. Então, foi como se fosse uma recompensa, assim. Depois daquele ano turbulento, né, pelas dificuldades, pela pandemia também, eu aproveitei um verão, assim, sensacional. Eu pude viajar, eu fiz coisas que pelas medidas da pandemia eu não consegui. Então, tudo aconteceu assim da maneira que tinha para ser, porque eu acho que se eu tivesse ido e ficado, por exemplo, os 3 meses e voltado para o Natal e aproveitado, os outros 6 meses eu teria, assim, entre aspas, desperdiçado. Eu poderia aproveitar de outra maneira. Então, essas fases existem, mas cabeça em pé e vamos seguir, porque vem coisa boa. E como foi essa burocracia na universidade? Tudo deu certo sempre? Ou aconteceu alguma coisa no caminho? Assim, o setor ele ficou por muito tempo fechado, então, antes de ir, a comunicação foi um pouco complicada. Eles demoravam um pouco mais para responder e alguns trâmites aqui do Brasil precisavam da resposta da universidade. Então, foi um período um pouco turbulento em relação a isso. Também pegou um período de férias, que no período de férias nada respondia, e foi justo um mês assim, antes das aulas começarem, então foi uma corrida contra o tempo. Mas chegando lá, o pessoal, principalmente em relação aos intercambistas, eles eram muito abertos, assim. O setor de relações internacionais, eles sempre estavam dispostos a nos ajudar. Principalmente, igual o Mateus comentou, sobre os programas de ajuda ao estudante internacional, lá em Rainheiros Budget. Então, eles sempre nos ajudavam. Tudo bem que eles não entendiam muito dessa parte da visão do intercambista, né, já que eles eram espanhóis, mas eles sempre indicavam locais para fazer com que tudo ficasse mais fácil. E aí foi tudo entrando nos eixos, a questão da coordenação também da faculdade, sempre vendo se a gente estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Então, era uma ação em conjunta para fazer tudo ficar mais fácil. Antônio, novamente
Você também teve esses passos, esse encantamento ao princípio, mas 15 anos, como é o processo quando uma pessoa mora tanto tempo lá? Não, eu acho que esses passos são normais, são corretos. O meu processo lá foi um pouco diferente, porque eu estudei lá depois, mas eu já morava lá. Mas eu passei pelos passos muito similares. Você chega, depois você tem que obter um NIE com o seu documento, o visto de estudante. Você tem que ir numa comissaria de polícia para ter um NIE, que é o seu documento lá. Então eu passei por essa fase. Eu acho que esse período inicial de adaptação e de trâmites burocráticos é normal, ele vai acontecer. E depois, pouco a pouco, você vai entrando no próprio ritmo de onde você está morando. Você vai porque o início ele ajunta muitas coisas. Ele ajunta a burocracia com como é que eu chego na universidade, o friozinho na barriga dos primeiros dias, como é que eu vou chegar, o transporte, como é que chama a comida, como é que chama. Então, e aos poucos você vai ganhando essa confiança e esse período inicial você acaba passando. Depois, com tantos anos, você tem fases também, né? Igual o Arquimedes falou, tive fase de querer voltar antes, depois fase de querer ficar lá, vai acontecendo muitas coisas. E a procura do trabalho foi fácil para você? 15 anos, muitas experiências laborais. É fácil, difícil conseguir um? Eu tive a sorte que eu fui transferido pela minha empresa daqui para lá. Então eu fui para a Espanha já com um cargo na empresa onde eu estava. E eu acabei ficando dos 15 anos, eu fiquei 14 anos na empresa na Espanha. Então era a mesma empresa. Então eu não procurei trabalho lá. Eu me mudei muito de cidade, Barcelona, Madrid, mas também Bilbao, Algeciras, um pouco o país, umas voltas aí. Então, mas não tive essa experiência de procurar o trabalho lá. Não sei. Mas talvez de outros colegas ou que você sabe, talvez que compartilha com você naquele momento? Sim, muitas situações. Nesse caso, eu acho que talvez o público aqui seja um público mais de estudantes, e eu acho que eu não sei se eu misturaria muito as duas situações. Eu acho que na Espanha há oportunidades. Bom, os economistas vão dizer que mais ou menos, em melhores fases ou piores fases, mas eu acho que há oportunidades, mas eu não sei se eu acho que para as pessoas que vão lá estudar, eu incentivaria o máximo, cada um também tem as suas situações e tudo isso, que cada um aproveitasse esse momento para o desenvolvimento do conhecimento e aproveitasse também essa questão, as ofertas culturais, porque eu acho que na Espanha a oferta cultural ela é muito ampla, muito ampla. Aqui agora está retorno da Espanha. Como é esse retorno? Que coisas acha que essa experiência pode dar você desde um ponto de vista profissional, acadêmico? No ponto de vista profissional, eu acho que, eu falei, a experiência, e a experiência como outra cultura, ela te dá uma outra perspectiva de como fazer as coisas. Eu acho que o brasileiro ele é muito valorizado fora, profissionalmente também, porque nós temos características que são importantes. A nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de relação, isso é muito valorizado fora. Mas coisas que eu aprendi lá, por exemplo, na Espanha, eu acho que essa objetividade na comunicação, que muitas vezes eu acho que o espanhol ele tem uma capacidade de debate muito boa e normalmente aqui a gente às vezes evita um pouco o debate. Lá o debate ele é parte de uma conversa. Às vezes as negociações são um pouco mais duras lá do que aqui, mas são coisas que você vai aprendendo. Então acho que eu aprendi muito essa questão da objetividade na comunicação, no trabalho.
Eu acho que também coisas como respeito à diversidade, respeito à individualidade, são valores muito, muito fortes lá na Espanha. E eu acho que eu trago isso bastante forte. Raíssa, Mateus, consideram vocês útil sua experiência na Espanha, agora aqui em Brasil, no âmbito profissional, âmbito pessoal e também acadêmico? Que perspectivas tem agora, depois dessa experiência? Que podem fazer com essa experiência para conseguir mais coisas que talvez outras, esse diferencial que a gente fala? Assim, eu estou na faculdade ainda, eu não estou de fato no mercado de trabalho, mas já no ambiente acadêmico eu consigo ver a importância que teve esse intercâmbio para mim. Embora eu não concluí os meus estudos lá na Espanha, o fato de eu ter ido e o fato de eu falar o idioma fluente conta muito. E em processos seletivos, quando surge o assunto, né, que teve intercâmbio, o pessoal já olha diferente, o entrevistador já olha diferente, porque ele vê que se eu passei por essa experiência, eu consigo me virar bem, eu consigo... Claro, o próprio fato do idioma também ajuda. Então, isso ajuda bastante. E, assim, essa é a visão que eu tenho, ainda sendo estudante. Mas eu acredito que, se desde agora já está assim, quando de fato eu estiver no mercado de trabalho, vai contar muito mais. Então, esse é um ponto muito forte, muito bom. Eu concordo plenamente com a Raíssa. Acho que os processos seletivos, quanto mais diferenciais você tem, mais a empresa vai se interessar. Eu, como professor, eu sempre coloco lá no meu currículo, passei 6 meses na Espanha. Eu tenho certeza que eles olham, porque as escolas hoje também estão buscando uma internacionalização muito forte. As empresas estão buscando internacionalização. Eu tenho amigos que as empresas valorizam mais isso. Eu, como professor, não vejo tanto isso, mas eu sei dos meus amigos. Eu acho que, para a minha vida, mostrou outras visões de mundo. A Espanha me mostra um outro jeito de pensar, uma outra lógica. Para a minha vida acadêmica, eu estou no doutorado agora, pensando em ir para a Espanha fazer um sanduíche. Esse ponto vai ser importante também, já ter passado por lá, já ter contatos por lá. Mas eu falo de uma coisa do espanhol quando você mora. Eu acho que, assim, a aula de espanhol é perfeita, mas o seu espanhol só vai ficar perfeito se você morar em algum lugar que fale espanhol. E isso faz muita diferença para mim, por exemplo, quando eu vou viajar. Isso torna a experiência de viajar, por exemplo, na América Latina muito mais interessante. Isso me impressionou muito um dia que eu estava no Uruguai. Aí eu simplesmente dei "Olá, que tal?" pro mocinho que estava atendendo. Ele, "Nossa, você já fala espanhol, não?" Eu falei assim, gente, eu só dei "Olá." E ele já tá, uau, me abrindo as portas aqui. Então acho que é isso, assim, esse pós. Acho que para a vida, vamos colocar assim, profissional e tudo mais, os processos seletivos sejam importantes. E para a vida, assim, para você viajar e conseguir se comunicar mais e justamente entender essas outras visões, assim. Mateus, você sente falta da Espanha, talvez agora? De quê? Nossa. A gente sente mais falta das pessoas. Acho que quando a gente volta... Eu estou numa sessão Remember aqui, vocês me perdoem, mas é porque está me atravessando muito, assim, que eu vou lá agora em julho e eu sinto falta das pessoas. Eu fiquei muito triste que eu não conseguia visitá-las. Porque, né, querendo ou não, o euro é uma coisa meio absurda. Mas eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta da comida e eu sinto falta do espaço, no sentido desse amor que eu sinto por alguns lugares lá. Por exemplo, agora quando eu vou voltar, tem um lugar específico que eu quero muito voltar, entendeu? Tem um lugar que eu falo assim, nossa, eu preciso, falando em Granada, eu preciso ir nesse mirante. Que esse mirante me atravessou muito, foi muito especial para mim e eu quero voltar lá. Então acho que eu sinto falta disso, das pessoas e dos lugares mesmo que a gente passa momentos bons. E Raíssa, para você, sente falta de algo especial, algo concreto? Assim como o Mateus, as pessoas, com certeza. Eu fiz amigos do mundo inteiro, então é um pouco mais difícil de visitar, mas pelas redes sociais a gente sempre mantém contato, mas não é a mesma coisa.
elas, assim, em primeiro lugar, e depois eu diria as experiências e as viagens, porque é tudo novo, né? Então, ver um lugar novo, meu Deus, que sonho, que coisa maravilhosa. Não tenho nada para fazer esse fim de semana, vou viajar. Essa facilidade é uma coisa que me faz muita falta. E que aqui, assim, por diversos fatores no Brasil é um pouco mais difícil. E lá, por ser um país pequeno, é muito mais fácil fazer um bate-volta, às vezes de um dia, um fim de semana, que você consegue ver muita coisa. Então, isso também eu sinto muita falta. Antônio? Eu conhecido, acho que as amizades que você faz é aquilo que mais te marca e eu que também sinto mais falta. Eu diria o transporte público, porque ele te dá muita possibilidade. Eu digo público e o privado é um custo mais baixo. Você pode viajar de trem, você pode viajar de ônibus, ele te facilita muito a vida em geral. E a tortilha de batata. Com cebola e pouco feita. Me gostaria agora que vocês tivessem também a oportunidade de fazer perguntas aqui a nossos convidados de hoje. Temos lá um microfone. Se há alguma pessoa que talvez tenha alguma curiosidade, que também tenha a vontade de se acordar e ir lá para fazer a pergunta, seria agora o momento. Boa noite. Meu nome é Daniel. Eu vim aqui com a minha esposa, que a gente está com a intenção, né, de ir para a Espanha, mas já para morar, com a intenção de morar um tempo lá. E eu queria saber de vocês qual o conselho vocês dariam, porque a gente queria aproveitar dessa nossa intenção de morar e agregar os estudos aí junto, né, com o estudo, seja uma faculdade, um curso técnico. Queria saber de vocês qual conselhos vocês dão para a gente. Bom, primeiro façam toda a papelada. Não, mas o vosso consulado de referência é Rio de Janeiro, que funciona muito bem, aliás. Depois, eu já vejo quanto de velho sou, porque quando eu comecei a fazer papelada há muitos anos, era feito em papel. Eu tinha de ir a um escritório. Agora quase tudo é feito somente online. Então, é muito bem mais simples. Já não vai, talvez nem precise ir ao Rio para assinar. Terá de assinar uma assinatura eletrônica na sua casa. Então, mudou muita coisa da papelada e vai mudar mais, ainda mais. Isto veio para ficar. Depois, então, façam uma papelada toda, vão lá e depois vejam que querem estudar. Não falamos de uma coisa muito interessante que são os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, que são muito bons, quer no ensino público, quer no ensino privado. Não é fácil entrar neles, em alguns deles. Escolham qual é o seu âmbito de emprego, de trabalho, de estudo. Procurem e vejam que com certeza há possibilidades de estudo e quem fizer um curso profissionalizante terá emprego muito antes e de uma forma muito mais rápida do que um curso universitário. Isso quase com certeza absoluta. Então, vejam o que querem. Já deram o primeiro passo, que o mais importante, que é estar aqui. E depois, bom, dizemos, todo intercambista sai chorando de casa e volta chorando. Então. Alguma outra dica? Acho que vocês que estão indo talvez pensar muito bem em cidade que vocês queiram morar, porque o custo de vida em Madrid e Barcelona é absurdo, o mercado imobiliário é muito difícil mesmo, assim, então pesquisar isso antes, já que vocês vão para morar mesmo. Eu passei muito perrengue para arrumar lugar para morar, muito perrengue. Eu tive que, tipo assim, eu acabei morando na residência porque foi o que eu consegui.
Foi ótimo para mim, cresci e tudo mais. Mas a questão da hospedagem, acho que na Europa inteira está ficando muito delicada. Os preços estão muito altos e a qualidade não necessariamente a mesma coisa. Então, acho que um ponto a se ter muito cuidado é onde e como você vai morar, entendeu? Então, se vocês já estão pensando nisso, um ponto, coloca esse asterisco que vai ser importante, que às vezes, nossa, vou chegar lá e em uma semana, eu tive esse pensamento idiota, né? Vou chegar lá e em uma semana eu já vou ter um apartamento top. Uma semana já estava tudo alugado. Eu não tinha onde morar. Eu fui pulando de hostel em hostel até achar a residência e falar assim, nossa senhora, preço absurdo, mas é aqui que eu vou conseguir morar. Então, uma dica que eu queria passar, estava até anotado aqui, a questão da hospedagem realmente é delicada, ainda mais se for em Madrid e Barcelona, ainda mais, é uma grana muito alta, então ficar ligado nisso, assim, o mercado imobiliário espanhol está uma loucura. E uma coisa também é sobre as pesquisas, o grupo de Facebook ajuda muito. Tem brasileiros na Espanha, igual no caso, brasileiros em Jaén. E eles postam várias ofertas de apartamento, às vezes compartilham opiniões de o que está bom e o que não está na cidade, para quem já está lá e para quem ainda está no Brasil e pensa em ir. Então, são ferramentas muito boas que ajudam. Alguma outra dica? Alguma outra... Não, eu acho que isso... Hoje em dia, façam muito uso dessas questões de redes sociais. Eu acho que isso ajuda muito. Como a Raíssa estava falando, nas grandes cidades sempre vai ter um grupo de um Instagram, brasileiros de Madrid, coisa pelo sentido. Então você consegue encontrar boas ofertas, talvez, ou melhores ofertas para morar. Eu acho que hoje em dia façam uso das redes sociais, porque vocês vão achar muita oportunidade por ali, principalmente para os primeiros dias. E perante isso, as comunidades brasileiras na Espanha são muitas, tá? Em Granada eu falei assim, nossa, não vou achar brasileiro. Cheguei lá, tinha samba todo domingo e um restaurante brasileiro. Então, às vezes, se apoiar na comunidade, mas não ficar só na comunidade, porque isso é um ponto muito doido, assim. Em Salamanca eu sei que isso acontece muito. A pessoa vai para Salamanca estudar espanhol. Vou passar 2 meses em Salamanca estudando espanhol. Sai de lá não falando espanhol. Por quê? Só anda com os brasileiros. Só fica com os brasileiros. Então, assim, os brasileiros, assim, é um amigo que você faz mesmo, mas não se apoiar só neles. Usar a comunidade, assim, no sentido de ter um lugar de confiança, mas não ficar na comunidade. Eu já escutei vários casos de Salamanca, porque eu sei que Salamanca é onde recebe mais pessoal que vai estudar. Vai estudar, vou passar 2 meses na Espanha estudando espanhol em Salamanca. Volta falando nada. Então, assim, falando nisso, mas acho que liga com o ponto de vocês também. Mais alguma outra pergunta? Quanto à pergunta, vocês têm de ser cientes de que são cidadãos de um país forte, de um país bem interessante que é o Brasil. E não é brincadeira. Isto é, já falaram dos problemas. Bom, vocês pensem que um dia perdem o seu passaporte, a carta de condução e não sei o que mais. Bom, o Consulado Geral do Brasil, Madrid e Barcelona, que com certeza, tenho a certeza absoluta de que pode funcionar muito melhor. Mas vocês são cidadãos de um país forte e o consulado vai estar com vocês. Por exemplo, a minha papelada brasileira, o CPF, eu fiz online. Então, antes de eu vir para o Brasil, já tinha CPF. Então, isso é porque vocês são brasileiros, que às vezes esquecem. Os brasileiros às vezes esquecem que são brasileiros. Boa noite, meu nome é Sofia. Eu acho que eu tenho várias perguntas dentro de uma. A primeira é que eu estou na faculdade e aí a minha previsão de formatura é para o ano que vem. E eu queria saber de vocês qual programa que já seria mais indicado. Seria um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação? Em relação, eu faço direito. Então, não sei se tem alguma especialidade, porque já conversando com professores, eu já sei que, por exemplo, o Master ele é um programa diferente do mestrado. Então, também queria saber em relação a essas especificidades e aonde que eu conseguiria
imagino que nas redes sociais, mas especificamente essa informação em relação aos programas. E acho que, por enquanto, é isso que eu estou me lembrando. Por enquanto. Bom, tem por aí um papelzinho que dei que estão as redes sociais do Escritório de Educação. Então, agora ficam na secretaria, na porta da secretaria, lá estão estes papelinhos. Peguem que estão todas as nossas redes sociais e aí podemos escrever. Que é o melhor, o que você e o seu professor escolham, os dois. Você sabe, eu posso dizer, direito canônico é fascinante. Não me interessa. Eu quero fazer uma especialização em direito público internacional. Então, procure. Uma coisa que vocês têm de fazer são vocês quem tem que procurar a bolsa, são vocês quem tem de procurar os estudos. Isto é, a Universidade Federal de Minas Gerais não tem convênios com todas as universidades do mundo, felizmente. Não podemos bater na porta na Universidade Federal, na Universidade. Você tem convênio com a Universidade de Valladolid na área de Direito Público Internacional? Não. Então acabou a minha vida. Não. É ao contrário. Olha, eu vi um programa excelente na Universidade de La Rioja de Direito Público Internacional. Eu gostaria de fazer isto. Então, já a universidade, o Serviço de Relações Internacionais, vai contactar com eles e dizer, olha, aqui temos uma maluca que quer fazer aqui uns estudos e tem um expediente, tem um histórico escolar excelente. Tem um professor que trabalha com ela. Há alguém por aí, ou ela diz que quer trabalhar com estes professores. As duas universidades vão entrar em contato e fazer o melhor. Que é o melhor estudar? Isso, você fale com o seu professor e diga, olha, que faço um mestrado, um curso de especialização antes para fazer depois um mestrado, um programa de doutoramento, depois um postdoc. Isso é que vocês sabem. Eu estou na pós, aí eu te falo, sendo sincero, o mestrado, se você começar ali no Brasil, provavelmente você vai ter que terminar ele no Brasil. Não existe muitas relações diretas em relação ao mestrado. Em relação ao doutorado, a gente tem a Bolsa CAPES, que é um estágio sanduíche de 1 ano que você passa fora. Eu te recomendo ver qual que é o seu objetivo de vida. Porque se você às vezes vai fazer um mestrado, doutorado lá, aí é isso, para morar, praticamente, você bota fé. Porque tem uma coisa também que às vezes nem todo mestrado lá, master, vai valer aqui, como master também. Então, literal, assim, é difícil falar dessa resposta, mas realmente você tem que ir a fundo e procurar. Ou então, às vezes, eu sei que uma amiga minha do direito fez um curso de 2 meses sobre alguma área específica do direito em alguma universidade. Então, ver isso, entendeu? Tem curso curto, tem master, você pode fazer o doutorado lá, se você quiser, mas acho que tem que alinhar também com o seu objetivo de vida. Boa noite. Meu nome é Tiago, sou aluno aqui de Cervantes, também sou doutorando do Cefet em Estudos de Linguagens aqui em Belo Horizonte, e eu tenho um projeto de vida de estudar fora, e a Espanha é um dos países em potenciais que eu penso. E o convidado até falou aqui sobre a bolsa do CNPq, mas você tem muitas fundações internacionais que custeiam bolsas de estudantes fora do Brasil. Nos Estados Unidos tem muitas, na Espanha, já ouvi falar da Fundação Carolina, mas para isso eu já estudei a respeito. A fundação precisa ter uma parceria com a sua universidade aqui, e eles não têm parceria aqui no Brasil. Parece que essa parceria deles são com universidades da América Latina de língua espanhola. Não. Temos carolinos aqui também no Brasil. Tem no Brasil? Sim. Não sabia. A minha pergunta é em relação a essas fundações, assim, além da Fundação Carolina, tem outras fundações ou outros meios de conseguir custear uma bolsa de doutorado
fora na Espanha também? Sim, temos. A Fundação Carolina é a instituição que mais bolsas dá na América Latina, na Iberoamérica, maior do que qualquer outra fundação. O Banco Santander é o banco do mundo que mais investe em educação, e depois existem bolsas locais de instituições públicas e privadas. Por exemplo, penso em Ditex, que vocês conhecem todo, que é o grupo Zara. Pois o grupo Zara tem bolsas para estudar na Galícia na área dos negócios e do têxtil, por exemplo, nos estudos. Então, você que tem de procurar qual é a sua área, porque, por exemplo, a ordem dos médicos tem bolsas, a ordem dos engenheiros tem bolsas, há bolsas específicas para para a Latinoamérica, para a Iberoamérica. Então, é você que entende. Porque mesmo as cidades, por exemplo, se não me engano, Santander, a cidade de Santander tem bolsas para ir estudar lá. Então, eu não posso dizer esta universidade, como a Universidade de Jaén, tem por exemplo, pouca gente sabe que a Universidade de Jaén tem bolsas específicas para brasileiros. E ninguém podia esperar que uma cidadezinha podia ter um programa específico para brasileiros. Então, você que tem de procurar que organismo, quer público, quer privado, oferece bolsas ou apoio. Mas existe alguma site da referência para começar essa procura? Além do nosso site, se não me engano, alguma coisa como buscador de becas. Bolsa em espanhol é beca. Então, buscador de becas, se não me engano. Bem, nosso tempo chegou a seu fim. Uma última pergunta. Três. Não temos muito mais tempo, mas vamos a ter 3 perguntas de 3 pessoas aqui. Você falou. Boa noite, meu nome é Renata. Primeiro eu queria dizer que foi muito nostálgico ouvir vocês, porque primeiro eu estudei em Santa Maria também, na Cidade Nova, né? E durante a minha faculdade eu sou formada, sou psicóloga, e durante a minha faculdade eu fiz o intercâmbio para Portugal. Só que para mim foi mais para Espanha do que para Portugal, porque qualquer oportunidade que eu tinha deixava de conhecer outros países para ir para Espanha. Tenho muitas memórias. Ele falou dos tapas, não sei se vocês já foram no El Tigre, que nossa, era assim, nunca vi uma coisa igual, era muita comida o tempo inteiro. Mas enfim, a questão eu vou fazer mestrado, espero conseguir, inclusive pela Fundação Carolina, já fiz a minha inscrição, já preparei todos os documentos, já mandei. E tem uma entrevista em junho, se eu não me engano, e eu queria saber se algum de vocês sabe o que eu posso esperar dessa entrevista, porque eu estou bem ansiosa. De uma entrevista de emprego só pode esperar o pior. Não, mas não é de emprego, é de mestrado. O pior. E a outra pergunta é em relação ao emprego também, porque eu acho que eu não consigo atuar lá, mesmo os meus atendimentos sendo online. Então, algum conselho em relação a como conseguir um emprego, a que site buscar, enfim, qualquer conselho que vocês quiserem me dar também. É isso. Obrigada. Bom, sendo estudante, pode estudar e trabalhar, e ainda vai mudar a lei, vai ser mais fácil ainda, vai poder trabalhar mais horas, obviamente de forma legal, claro, isto é, trabalha legalmente, recebe dinheiro legalmente. O que não é legal não é do meu âmbito. Então, vai poder currículo. Tem de enviar currículo e pronto. Isso é para empresa privada, para ser funcionário público é mais complicado porque sendo brasileira. Se é euro brasileira,
legalmente teríamos de ver, mas pode ser europeia a todos os efeitos. Mas você tem que aproveitar suas diferenciais. Você fala português, então tem um diferencial com outra gente. Talvez, se procura um trabalho, um âmbito internacional, poderia ser esse diferencial, não? Você fala outras línguas. Então, é um pouco procurar alguma coisa onde você tenha mais vantagens, não? Com respeito a outras pessoas. E lembrar que a Espanha ainda é um estado de bem-estar social em certa medida, ou seja, trabalhos que aqui no Brasil seriam muito, muito, muito mal pagos, lá não se sinta mal de fazê-los, que você pode ganhar ok, vamos colocar assim, ter uma vida boa. A faxineira da minha residência tinha graduação e tudo mais, e tinha uma vida muito boa, assim. Então, tô só dando esse exemplo porque, tipo assim, às vezes a gente vem com essa visão, não, preciso do top. Às vezes uma coisa mais, ok, para passar um tempo, entende? Acho que eu queria só dar esse exemplo mesmo. Uma outra pergunta? Buenas noches, me llamo Bárbara. Quisiera saber un poquito sobre la residencia no lucrativa. Y si ustedes no pueden informarme, ¿dónde pueden informarme? No consulado do Rio de Janeiro, que é o seu consulado. De acordo, gracias. É a última pergunta? Boa noite, eu sou Cecília e acho que talvez minha pergunta seja um pouco mais direcionada para a Raíssa e para o Matheus. Que eu estou indo para a Espanha agora em setembro, na mesma condição de vocês, de intercambista, e eu tenho algumas perguntas, principalmente relacionadas à moradia, trabalho, custo, porque está tudo muito absurdo. E como vocês lidavam com estudo, segurança também? E, tipo, se era tudo muito viável, se vocês tiveram que trabalhar, essas coisas. Alicante. Em relação a custo, Jaén é uma cidade pequena e muito barata, principalmente se a gente comparar com outras grandes cidades. Então, a ajuda da Bolsa também facilitava bastante. Então, talvez essa questão do financeiro eu não consigo te ajudar muito. Mas, em relação à moradia, tem alguns sites na internet, alguns não, são vários, na verdade, também pelo Facebook que você consegue várias ofertas, eles colocam várias fotos, vídeos, localização também, então você tem a informação bem completa do que você procura e do que é melhor para você. Então, isso ajuda bastante. Perante o trabalho, eu não trabalhei, então não posso te dizer sobre. Eu estava no sul da Espanha. No sul da Espanha a taxa de desemprego era muito maior, então nem os espanhóis conseguiam emprego direito, os jovens, então não posso falar sobre isso. Os grupos de Facebook para procurar hospedagem são essenciais. Às vezes não tenha medo de fechar antes, porque você vai chegar lá em setembro. A aula começa em agosto, não? A web começa em setembro. Em setembro mesmo, no mês. Em setembro, tenta chegar um pouco antes, não sei se tem o seu vista, para você procurar qualquer coisa, mas saiba que eu não sei como está a situação de Alicante, mas hospedagem é uma coisa delicada. Tá muito caro. E prepara o bolso, gata. O trem é feio. Prepara. E perante questão de segurança, não tenha medo. Assim, aqui no Brasil a gente fica muito neurado com isso. Na Europa, posso falar, não vou afirmar com certeza, mas esses tipos de perigo não existem. Eu só ficaria ligado nos perigos clássicos da mulher latino-americana e tudo mais. Vou dar o meu exemplo enquanto homem. Eu voltava 4 horas da manhã, nem sabia como a pé da boate para casa. Como? Não sei. Chegava são e salvo e eu sabia que não tinha sofrido nenhum risco no meio do caminho. Então, esse ponto que o brasileiro é muito neurado, esquece. Talvez essa preocupação enquanto mulher, mas perante essa violência generalizada, ninguém vai te parar com moto e pegar seu celular. O máximo que vai rolar um pickpocket, mas aí normal. Começo pelo fim. Espanha é um dos países mais seguros do mundo. Portugal é mais seguro do que Espanha. Isso é verdade, mas Espanha é muito seguro. 2. Contate com o Serviço Internacional da Universidade e fale para eles isto. Olá, bom dia, onde posso morar?
E uma dica, se for possível, de aqui para frente, poupe dinheiro, porque no princípio tudo é gastar, gastar, gastar. O dinheiro vai embora de uma forma incrível. Procura, tem a ESN, se você colocar ESN Alicante, vai aparecer no Instagram. Tem a MSET, que eu não sei se na minha época existia, eu posso te passar os nomes depois. Por favor. Aí você pode procurar essa galera, manda olá, tananana, que talvez esses grupos de estudantes internacionais podem ter. Você vai ficar um semestre ou você vai ficar um ano? Um ano. Um ano? Ah, então isso facilita de você achar moradia, porque geralmente as pessoas não querem contrato de 6 meses. Eu tive muita dificuldade por isso. Os contratos de 1 ano você consegue fazer mais fácil. E essa questão de lazer, viagem e tal, que vocês falaram que aproveitaram muito. Eu tô muito preocupada de, tipo assim, voltar totalmente falida. Porque, óbvio, eu quero aproveitar, mas não tenho essa grana. Gata, aproveita, você vai gastar. O habitual na Espanha é os estudantes, mesmo os estudantes que não se conhecem, moram juntos num apartamento. Então, 3, 4 estudantes que não se conhecem alugam um apartamento para 1 ano. Então, essa vai ser uma dica que vão dizer para vocês. Oi, aluga um apartamento com mais 3 meninas, também podem ser meninas e meninos. Então, o que é raro é um estudante morar sozinho num apartamento. Isso não vai acontecer. E geralmente você vai pegar o seu quarto e você vai ficar nesse quarto mesmo. Ou com estudantes internacionais, que vai estar a galera na mesma situação, ou às vezes pessoas que abrem a casa porque querem fazer uma rendinha extra mesmo. Sim. Que em relação à moradia, procurar agora talvez não seja tão vantajoso para você já fechar um contrato, por exemplo. Já para você ter uma ideia de como é o estilo, o que você prefere, mas começa a liberar muita moradia ali por volta de junho, julho, que é quando o ano letivo acaba. E assim, em agosto, pipoca apartamento. Só que assim, você tem que ter muito cuidado para você não ficar postergando, porque os próprios alunos espanhóis também vão procurar apartamento. E uma coisa que eu passei também é, às vezes, os caseiros, eles não respondem pelo nosso DDD, porque o DDD é diferente. Então, às vezes eles acham que é trote ou alguma coisa assim, então eles custam a responder. Persiste nisso, achei um apartamento muito bom. Vai mandando mensagem, vai tentando contatar que uma hora eles vão te responder. Mas, principalmente julho e agosto. Obrigada. Mas não dá mole também, porque, assim, só a última coisa, eles aproveitam dos estudantes internacionais, assim, eu passei por uma situação, tipo assim, eu sabia que o aluguel era 200, o cara me falou 300, tipo assim, gato, Então, ficar esperto nisso, saiba, isso que a Raíssa falou, isso, saiba o preço, qual que é o preço médio, e saiba escolher onde morar, que assim, acho que eu fiz uma escolha, não sei, a Raíssa, que era pagar mais, mas morar no centro. Então, às vezes faço escolha, às vezes eu vou pagar menos e morar longe, ok. Então, saiba qual que é o seu objetivo também. Sem dúvida, uno fica mais esperto depois de uma experiência desse jeito. Bem certo. Bem, acho que com isto chegou o nosso fim. Poderíamos estar aqui toda a noite. Realmente temos muitas coisas que poderíamos compartilhar, com certeza. Espero que as perguntas que respondemos hoje nesta mesa possam ser úteis para aqueles que pensam em fazer uma viagem como este ou com um outro objetivo, mas especialmente para na Espanha, porque também poderiam vocês fazer uma viagem para outros países, não? Para, não somente para a Espanha, sirve de exemplo para qualquer outra oportunidade. Agradeço aqui aos convidados pelas informações, as valiosas experiências que compartilharam. Acho que foi uma ótima experiência para todos. E também nos próximos dias teremos também esta mesa redonda. Será também ficará também no nosso canal de YouTube. E por isso também a gente que está lá, muito obrigado por tudo e até a próxima.